Vamos então retomando o nosso estudo do livro Memórias de um Suicida. Bom dia, Ligeirinho. Nós estamos na segunda parte, os departamentos, capítulo 4, outra vez Jerônimo e família. Esse é o nosso quarto encontro. E nós vimos no nosso encontro anterior um pouquinho da história de Albino, filho de Jerônimo, né? Nós conhecemos um pouco da história de Margarida, o espírito que começava então a retomada, né, da sua vida de um modo mais proveitoso. Nós conhecemos um pouquinho do passado, em que ela vivenciou a experiência como homem, abusando, né, da sexualidade, dos assédios, das seduções, e nessa encarnação então ela vivenciou uma experiência forçada a vivenciar essa violência sexual, para que pudesse exatamente despertar. Ela então conheceu uma família de portugueses que vivia aqui no Brasil, e aí então ela, passando férias em Portugal, contratou Margarida para viver, né, junto à família no Brasil, para se tornar ali a empregada da família, né? Depois o Albino estava preso, nós lembramos, conheceu então Fernando, que era um policial que também era médium, que conseguiu ministrar para ele ensinamentos do Evangelho, falar para ele sobre a doutrina espírita. E aí então foi organizado no plano espiritual um direcionamento para esse espírito, né, para o Albino, que ficaria mais 3 anos preso, para que pudesse cumprir, né, a pena ali dos delitos que cometeu, mas que também já tinha sido, né, recebido perdão da rainha lá de Portugal, que era uma mulher bastante generosa, e que Fernando tinha contato com ela, demonstrando então que o jovem, na verdade, ele tinha mudado essa sua trajetória para esse caminho do crime exatamente por causa da orfandade, por causa do abandono, né? Então ele receberia essa liberdade em 3 anos, e já estava programado então para ele que ele reencarnaria na África. E aí então a grande dúvida que surgia era exatamente assim: mas por que África? Por que não continuar em Portugal? E aí o esclarecimento vem exatamente desse trecho que a gente vai entrar agora, para conhecer um pouquinho mais das necessidades desse espírito e do modo como o plano espiritual organizou a sua reabilitação. Diz aqui então para nós o último trecho que nós lemos no nosso último encontro. Foi perguntado aqui: perdão, respeitável padre Santarém, preferiria eu que Albino fosse encaminhado para o estrangeiro, para o Brasil, por exemplo, a segunda pátria dos portugueses, onde gostamos tanto de viver e também de morrer, em deixando Portugal. Pobre Albino, a África, inóspita e inclemente, atreveu-se ingenuamente Mário Sobral, sem medir a inconveniência que proferia. Não, meu caro amigo, Albino necessita ainda ser conservado em custódia, quer policial terrena, quer espiritual, por parte dos que zelam por seu futuro. No Brasil encontraria demasiadas facilidades que poderiam afastá-lo da unção em a qual se vem conservando desde que conheceu Fernando e se filiou à magna ciência da espiritualidade. Teria liberdade excessiva, pois a grande democracia brasileira não é o que lhe convém no momento. Arrastá-lo-ia, possivelmente, a desvios prejudiciais, quando, ao iniciar a própria regeneração, rodeado de responsabilidades, se encontra ainda muito fraco para vencer tantas e tão grandes tentações, como as que se lhe deparariam no interesse no seio daquele generoso país. A África inclemente ser-lhe-á mais propícia aos interesses espirituais. Há mais caridade encaminhando para ali do que para ambientes contrários à emenda que lhe cumpre tentar a bem dos próprios destinos imortais. Estamos, pois, na expectativa de vê-lo transportar-se para Lourenço Marques ou outra qualquer localidade africana. É isso porque a gente lembra, né, que Portugal tinha ali, né, as suas colônias, né, como Moçambique, como Angola. Então, teria ali uma facilidade, né, de levar esse jovem para esse local. Aqui então, entrando no nosso estudo de hoje.
E nós comentamos também, né, no estudo anterior sobre os ambientes que existem aqui no nosso planeta, que são considerados, vamos dizer assim, reformatórios para muitos espíritos, né, que reencarnam, trazendo ali muitas viciações, muitas tendências inferiores, né, países de fundamentalismo islâmico, por exemplo, onde as mulheres são absolutamente limitadas nos seus direitos, né? Vemos na África também países que trazem uma grande dificuldade com relação à pobreza, com relação à guerra civil, tornam-se também ambientes em que muitos espíritos reencarnam, né, nesses locais, exatamente para que essas dificuldades possam reeducá-los. Ouvi certa vez uma palestrante, isso só a título de curiosidade, não tem como afirmar isso, falando que muitos espíritos que foram soldados alemães durante a Segunda Guerra Mundial, nazistas, portanto, reencarnariam na África para vivenciarem esse processo educativo. Então, né, durante toda aquela tragédia que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos não apenas espíritos reencarnando, por exemplo, em ambientes onde os conflitos aconteciam, né, nos teatros de operações, como também, né, entre judeus que seriam ali perseguidos e sacrificados em nome daquela pureza ariana, né, que os nazistas tentavam implantar nos locais onde eles conquistavam. Então, assim como tem aqueles que reencarnaram nesse ambiente, outros foram reencarnando em outros locais, né? Faz sentido, né, André? A gente vê uma lógica, mas oficialmente a gente não tem nenhuma informação que possa contextualizar isso, que possa afirmar, mas tem lógica para nós, né? Vemos ali um ambiente tão difícil, tão sofrido, vemos espíritos reencarnando, não apenas num ambiente onde a pobreza e todas aquelas dificuldades existem, como também, né, com uma relação à raça, fazendo com que aqueles espíritos que se consideravam puros racialmente reencarnassem num ambiente, né, onde a questão da raça seria ali completamente diferente e seria para eles também um grande estímulo para mudarem o seu modo de pensar, ainda que seja um estímulo à força. Bom dia, abraço. Então vamos em frente. Assim como nós tivemos também, né, lembrando que os próprios livros aqui de Dona Ivone, ela falava ali no Dramas da Obsessão sobre aqueles espíritos que reencarnaram nas tribos indígenas brasileiras, né? E ali depois eles começaram também, já eles eram criminosos na sociedade árabe do passado e reencarnaram na sociedade indígena contemporânea, né, daquele período em que a história se desenvolveu, lá no século XVIII, se eu não me engano. Então nós temos ali, né, aqui no nosso planeta, temos ali várias e várias sociedades que se tornam ali receptáculos para esses espíritos que vão oferecer oportunidade para que eles possam se regenerar através de experiências muitas vezes bastante dolorosas. Mas vamos em frente. Considerando que os acontecimentos descritos pelo verbo eloquente e sugestivo do conselheiro do isolamento necessariamente influíram no coração aflito daquele pai suicida, fornecendo-lhe ao mesmo tempo lembranças torturantes e esperanças reanimadoras, felicitei-o sinceramente pelo formoso êxito das suas rogativas de prece, louvando ainda com júbilo a amorosa solicitude da Virgem de Nazaré, cuja intervenção remediara situações supostas definitivas. E concluí com uma interrogação cuja resposta tão interessante me pareceu, que não me furtei ao desejo de ajuntá-la a essas notas, finalizando o capítulo. Indaguei de Jerônimo, abraçando-o fraternalmente, enquanto os companheiros de caravana pareciam apoiar meu gesto com sorrisos amistosos. E agora, meu caro Jerônimo, resolvidos os mais prementes problemas que te assombravam de amarguras o viver, não te sentirás porventura mais sereno, a fim de cuidares do futuro, que, segundo depreendo, bastante prejudicado já foi pelas aflições constantes e impaciências contraproducentes em que te trazia a recordação dos filhos queridos? Não exultas, sabendo o herdeiro do teu nome prestes a poder servir honradamente a sociedade,
o coração aberto às auras celestiais de uma fé religiosa, que é como a bênção do Todo-Poderoso, glorificando-lhe o futuro? Não sorrirás, resignado, sabendo tua loira Margaridinha, recebida no seio de uma família respeitável, tão respeitável que foi honrada com as atenções da Virgem, a quem suplicaste para encaminhá-la à reabilitação imorredoura? Sim, Jerônimo, estarás jubiloso. Todos nós congratulamos contigo, meu amigo. Só então levantou o semblante entristecido, enquanto respondia com entonações lacrimosas. Sim, amigo Camilo, tão vastos e tão profundo alcance foram os benefícios por mim recebidos, através da assistência dispensada aos meus entes mais caros, que jamais serão bastante eloquentes quantas expressões possa eu ter para testemunhar à Mãe Santa do meu Salvador a gratidão que me enternece o seio, a não ser que, por misericórdia ainda mais extensa, venha me transformar em protetor de órfãos e abandonados, evitando que se despenhem pelos abismos em que vi submersos meus queridos filhos. Alenta-me a esperança de que um tal milagre se concretize, ó Camilo, pois aprendi com meus dedicados mestres dessa casa acolhedora que o espírito vive sobre a terra sucessivas vidas, nascendo e renascendo em formas humanas, quantas vezes sejam necessárias ao desenvolvimento do seu ser em busca da bênção de Deus. Espero, portanto, aquilo mesmo fazer um dia, na terra, com outra forma humana que me seja concedida. Se, como hoje, ardente e sinceramente aceito, possuímos uma alma imortal, marchando progressivamente para Deus, demonstrarei meu reconhecimento às potestades celestes, criando, reencarnado na terra, orfanatos, internatos amorosos e acolhedores, lares cristãos, onde pequeninos órfãos estejam ao abrigo das dramáticas situações em que meu suicídio arremessou meus indefesos filhos. Sim, reconfortado, agradecido, esperançado eu estou, mas jubiloso ainda não, porquanto uma alavancha de incômoda de dívidas a sorver abrasa minha consciência, requeimando-a com os fogos impiedosos de 1000 razões para os remorsos. Oh, eu não acuso Zulmira, porque também me sinto culpado pela sua queda nefanda. A pobreza irremediável, as privações acumuladas, a fome torturadora foram algozes que a perseguiram e venceram, encontrando-a moralmente desaparelhada para a resistência necessária às pelejas diárias contra a adversidade. Pois a infeliz que no lar paterno fora educada às brutas, por mim, que a amava tanto, habituada fora ao conforto excessivo e contraproducente, à ociosidade nefasta que o dinheiro mal dirigido produz. Sou eu, o varão, a quem cabia o dever sagrado de velar pelo futuro da família, educando a prole, defendendo-a, honrando-a, fraquejei desastrosamente, abandonando-a na desgraça, ocultando-me atrás de um suicídio a fim de evitar a luta honrosa, completamente desencorajado para o desempenho da missão, que até os seres inferiores da criação observam com apego, ternura e satisfação. Se eu, o chefe natural que perante os homens com o matrimônio e perante Deus com a paternidade comprometera-me a conduzir o rebanho da família ao santuário da honra e da felicidade, abandonei-a ao fogo vivo das iniquidades mundanas, escondendo-se debaixo do túmulo cavado pela covardia de um suicídio. Quem mais se obrigaria ao dever que era meu? Que poderia fazer a pobre Zulmira se eu, pior que ela, cheguei a matar-me para evitar o cumprimento de deveres inefáveis? Oh, para que Zulmira vencesse à frente da desgraça, defendendo e honrando 4 filhos menores, seria preciso que se houvesse habilitado à luz de princípios elevados, sob a orientação de adiantada compreensão cristã, como tantas vezes asseverou o irmão de Santarém, vendo-me sofredor e inconformado com o seu procedimento. Pobre Zulmira, porém que, como eu, ignorava até mesmo se com efeito era criação divina,
não obstante a afetação religiosa exigida pela sociedade herética e hipócrita em que vivemos. A oração é o meu conforto, assim como os estudos que venho fazendo em torno da pretensão à nova concessão de um corpo terreno. E rendo graças a Deus por tudo isso, meu amigo, pois já é muito para quem absolutamente nada fez para merecer tanta misericórdia. Bom dia, Eliana, bom dia, Ajuda. Podeis prestar-nos alguns informes quanto às condições em que se verificarão as existências novas do nosso caro Jerônimo, irmão de Santarém? Inquiri, atraído pela sucessão dos ensinamentos que de todos aqueles fatos se desprendiam. Será raciocínio simples, meu amigo, ao alcance de todo aprendiz aplicado. Quando, na sociedade terrena, praticamos delitos irremediáveis ao voltarmos à pátria espiritual, havemos de nos preparar para mais tarde tornar ao teatro das nossas infrações, em existências posteriores, a fim de recapitular o passado operando de modo contrário ao em que fracassamos. Partindo dessa regra, no caso vertente, veremos necessariamente o meu pupilo em apreço novamente defrontar-se com a ruína financeira, a desonra comercial, tal como a terra considera a falência de uma firma comercial. Com a pobreza, com o descrédito, motivos estes que ontem o levaram ao suicídio, a fim de que prove o arrependimento de que se acha possuído e os valores morais que a amarga experiência de além-túmulo levou a adquirir. Para que assim seja, a ruína deverá positivar-se, no entanto, a despeito dos seus esforços para evitá-la, e depredando em gozo e vaidades mundanas o empréstimo da fortuna que o distribuidor supremo lhe confiara com vistas a amplas possibilidades de progresso para ele próprio como para seus semelhantes. Restará o grave impasse criado com a família, a quem abandonou em situação espinhosa, fugindo ao dever sagrado de lutar para defendê-la. A consciência aconselhá-lo-á a particularidades do desempenho de tão melindrosa reparação de acordo com os seus próprios ensinamentos, pois ele possui o livre-arbítrio. As pelejas da expiação, no entanto, os testemunhos amaros, os dramas que será levado a viver no âmbito das reparações inadiáveis, serão gravados por um precário estado de saúde orgânica e moral, males indefiníveis que a ciência dos homens não removera, porque são repercussões danosas das vibrações do perispírito prejudicado pelo traumatismo resultante do suicídio sobre o sistema nervoso do envoltório físico material, que então possuirá. Aqui mais uma vez, só para a gente lembrar, os dramas que será levado a viver no âmbito das reparações inadiáveis serão gravados por um precário estado de saúde orgânica e moral. Então já vemos aqui que não apenas na sua programação ele vai se deparar com a ruína financeira, ou seja, no início ele começa ali tendo ali prosperidade. E depois, conforme o tempo passa, ele vai então fracassando, vivenciando essa experiência da falência, com todos os constrangimentos, com todas as humilhações e dificuldades relacionadas com essa situação. E além disso, ainda trará para nós ainda aqui, conforme foi trazido, uma limitação física moral, principalmente física, porque ele vai ter ali a consequência do ato suicida. E aqui é explicado para nós. Repercussões danosas das vibrações do perispírito prejudicado pelo traumatismo, resultante do suicídio sobre o sistema nervoso do envoltório físico-material, que então possuirá. É possível que até mesmo a surdez e uma paralisia parcial, que poderá afetar o aparelho visual, assinale seu futuro estado de reencarnado, porquanto preferiu ele matar-se dilacerando o aparelho auditivo com um projétil de arma de fogo. E sabeis, meus amigos, que o corpo astral, o perispírito, sendo como é, organização viva e semimaterial, também se ressentirá forçosamente com a bruteza de um suicídio, e assim modelará o futuro corpo padecendo mentalmente
dos mesmos prejuízos. E aqui mais uma vez, então falando para nós aqui da consequência, né, da lesão no seu perispírito, como repercussão da lesão provocada no corpo físico anteriormente. Bonito. Despedimos-nos do irmão Santarém com as lágrimas a oscilarem em nossas pálpebras. Não tínhamos expressões com que agradecer a gentileza das elucidações proporcionadas. Abraçamos Jerônimos e saímos penalizados com a gravidade da situação que o premia, pois apesar de tudo quanto acabáramos de saber, o pobre companheiro não passava de um solitário circunscrito ao isolamento, de onde não se afastaria nem mesmo a fim de visitar os filhos, senão para se instruir dentro da medida das próprias capacidades e sob a vigilância severa dos mentores. Carregado de vibrações pesadas e chocantes, o contato com os seres amados poderia sugestioná-los angustiosamente, arrastando-os a possibilidades desastrosas. Então, como o próprio nome fala para nós, a gente já começa a ter um entendimento melhor da função desse departamento. Isolamento. Não é apenas o isolamento dos demais pacientes do hospital, como ele tinha ali a oportunidade no início da sua internação, mas o isolamento também das circunstâncias que envolveram a sua vida anterior, que acabou a sua existência anterior, né, a sua vivência anterior, que acabou provocando todo esse desequilíbrio. Então esse isolamento é um isolamento das pessoas, um isolamento das lembranças, tanto quanto possível, já que ele fica ali o tempo todo, né, vivenciando experiências de aprendizado para manter a mente ocupada, para ficar mais esclarecido, para se fortalecer. E também a possibilidade que o espírito tem, né, de ter contato com os familiares do mundo material, nas visitações, né, como nós vimos anteriormente. Então ele fica isolado de tudo, exatamente para que ele possa passar por esse processo de transformação, de fortalecimento. Diz aqui para nós: deveis encerrar esta série de visitas com uma pequena demora pelo departamento de reencarnação, advertiu o velho doutor de Canaleiras, pois dentro de alguns dias mais devereis realizar o antigo sonho, revendo a pátria e o antigo lar. Então, naquela excursão que eles faziam, né, por todo o hospital, chegava então o momento de visitar esse departamento de reencarnação e também já se programar para aquela visita tão esperada de rever a família, de rever aí Portugal, a terra tão amada por todos eles, né, já que tudo aquilo que eles faziam estava apenas voltado para a instrução. Então vieram para o Brasil aqui para visitar centros espíritas, acompanharam o aprendizado de outros colegas, mas até então eles não tinham contato com os familiares. Vamos lá. Pequeno veículo esperava-nos. Sobre nós fechou-se a imensa ponte elevadiça. Saímos para o extenso campo marcheado de açucenas. Indefinível amargura cruciou nossos corações, enquanto eu mesmo traduzia as impressões de todos os meus pobres cômpares ao exclamar: adeus, pobre Jerônimo. Não sei se nos veremos ainda, antes que a grande e inevitável jornada da reencarnação nos separe. Que o celeste benfeitor se amerceie do teu espírito, iluminando com os favores da sua paternal demência a rota por onde peregrinarás, rodeado de espíritos e decepções. A tua história é também a nossa, eu bem o sei. Quando o nobre irmão de Santarém ilustrava os teus problemas com o seu verbo sugestivo e elucidador, bem percebia eu, carinhosamente, ele desejava divertir-nos quanto aos momentos difíceis que a nós outros também esperavam. Né? Então aqui se encerra essa passagem, né, esse capítulo da visitação lá com Jerônimo. Então, ao mesmo tempo, né, que o ensinamento era passado para todos os demais absorviam também indiretamente aquele aprendizado, porque dizia respeito a todos. Falava sobre reencarnação, falava sobre repercussão, falava sobre responsabilidades, não apenas com a própria trajetória, mas com aqueles também que eram parte da família, né, aqueles que estavam
convivendo com eles no mesmo círculo terreno. Então, tudo aquilo que foi aprendido com Jerônimo também foi aprendido, certamente, por todos eles. Capítulo 5, então, Prelúdios de Reencarnação. Aqui nós entramos já com uma passagem do Novo Testamento, dizendo para nós: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então a gente já começa a ver aqui uma descrição para nós de como será, né, o trabalho de programação reencarnatória, voltado nesse caso, né, para um suicida. E são diversos os casos que despertam em nós, né, uma grande curiosidade, mas uma curiosidade saudável, de queremos aprender, de queremos compreender de que forma que funciona esse mecanismo. Então nós temos ali reencarnações que são bastante dramáticas. É o caso, por exemplo, de suicidas, é o caso de espíritos que foram abortados, é o caso de criminosos, né, que praticaram atos absolutamente reprováveis dentro da nossa sociedade, obsessores que no plano espiritual praticaram ali os mais graves delitos em nome, né, de uma vingança, né? Bom dia, Fatival. Então, a gente começa a pegar esses casos mais extremos, né, analisando as causas, as consequências, isso para poder trazer para nós um panorama de como é essa programação nessas circunstâncias tão difíceis. Porque, de um modo geral, a gente acaba lendo em muitos dos livros que são trazidos para nós, trazendo histórias de espíritos, né, que chegaram ao mundo espiritual, prepararam o seu retorno e tudo mais, de espíritos comuns, que tiveram ali atritos, né, com pessoas próximas, fizeram a sua programação elaborando exatamente quem serão os companheiros de jornada, onde vão reencarnar, em que circunstâncias, quais são as condições que são apresentadas. Então nós vemos assim o formato de nossas famílias. Vemos então a nossa reencarnação, reencarnando num ambiente familiar, com espíritos com quem nós temos afinidades, outros que nem sempre, né, são tão afins, mas que certamente estão ali ligados, né, a cada um de nós, a nossa própria história. Então o que nós vamos aprender aqui nesse capítulo 5 vai ser uma programação muito diferente daquilo que é normal. Pelo contrário, essa aqui vai ser assim, uma situação daquelas mais difíceis, daquelas mais problemáticas, como é o caso que nós vimos aqui de um suicida. A reencarnação de um suicida é muito diferente de um espírito numa condição normal, ainda que seja numa condição normal, trazendo ali, né, as dificuldades, a sua inferioridade, as suas tendências e tudo mais. Então, o caso de aborto, mais uma vez, caso de suicídio, casos de grandes crimes que são praticados, são reencarnações, algumas vezes compulsórias, algumas vezes trazendo ali limitações muito severas, que para nós nem se compara. Porque apesar das dificuldades que nós trazemos, nós temos uma estrutura que nos mantém. Nesse caso, para esses espíritos, são situações completamente diferentes. Trazem ali antipatias que muitas vezes podem ser antipatias que chegam até a ser antipatias mortais, a ponto de interromper uma programação para adiar de uma forma bastante grave para um tempo futuro de muita dor, de muitas dificuldades. Então, mais uma vez nós vamos aprender essa programação de que quais são os elementos que são considerados, como tudo isso é feito para esse espírito suicida, e a gente então pode depois trazer a essência desse ensinamento para a nossa própria vida. Porque a gente lembra sempre que esses estudos que nós fazemos, esses livros que chegam para nós, eles não têm por objetivo apenas trazer um conhecimento espírita, apenas trazer um conhecimento da vida de outros espíritos. Mas o grande propósito, assim como aconteceu com o próprio Camilo, né, e o grupo com quem ele excursionava, falava sobre a vida de Jerônimo, e eles indiretamente aprendiam com as instruções, nós estamos então conhecendo a vida de Camilo, os detalhes que ele passou para nós, e indiretamente também trazendo isso para a nossa própria vida. Felizmente não numa condição tão dolorosa
como nós vemos aqui. Mas a essência se mantém. Lei de causa e efeito, a reencarnação, as repercussões das ações do passado no presente desses espíritos, aqueles outros que estão próximos sofrendo também as consequências do ato que nós praticamos, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao nosso desenvolvimento, ou seja, leis gerais sendo aplicada para todos igualmente, imparcialmente, mas de acordo com a necessidade e as características de cada grupo. Vamos lá então. O departamento de reencarnação localizava-se no extremo da colônia correcional Maria de Nazaré, limitando com as regiões propriamente consideradas espirituais, ou zona educacional. E isso será facilmente compreendido ao raciocinarmos que, tanto na zona inferior como na regeneradora da colônia, batiam à sua porta frequentemente grupos de pretendentes aos grandes testemunhos no estágio da carne, isto é, da reencarnação planetária. Compunha-se o importante núcleo de serviços das seguintes seções, todas exercendo funções destacadas conquanto interdependentes. Então temos aqui a relação de setores que compõem esses departamentos. Primeiro, recolhimento. Depois, análise, gabinete secreto inacessível aos visitantes. Programação das recapitulações. Pesquisas. Planejamento dos envoltórios físico-terrenos. Laboratório de restringimento, gabinete secreto inacessível aos visitantes. Então são 6 departamentos aqui. Desses departamentos, nós temos então 6. Desses 6, 4 então são os que podem ser acessados. Quando se fala sobre programação das recapitulações, pesquisas, planejamento, a imagem que me veio foi um filme muito interessante, uma comédia romântica, chamada Passaporte para o Além, que ele é estrelado pela Meryl Streep. É um filme muito bacaninha, uma bela de uma sessão da tarde para a gente assistir, que conta a história então de uma cidade, que o nome em inglês é chamado Cidade de Julgamento, e aqui em português é chamado Bate-Papo com o Além. E aí conta a história então dos espíritos que desencarnam e chegam no plano espiritual e encontram uma estrutura. É muito interessante, ela tem assim uma semelhança com o nosso lar. Tem ali transportes, tem ali hotéis, tem restaurantes, tem ali praças, então traz para nós assim uma cidade muito parecida com a cidade material que nós temos aqui. E esses espíritos então ficam internados, começam então a se relacionar e conhecem inicialmente o seu advogado. Esse advogado vai ajudá-lo nessa preparação para uma nova reencarnação, primeiro defendendo do seu próprio passado. E aí então eles são levados para esse lugar do julgamento, já que é a cidade do julgamento, e começam então a serem julgados por atos que praticaram em suas existências, muitas vezes até desde a infância. E aí são projetadas em um telão cenas de suas vidas pessoais. E aí nós temos então as nossas personagens ali, cada uma vivendo a sua experiência. Tivemos ali então o casal, Meryl Streep e um outro ator formam ali um casal romântico, e cada um vivendo a sua história. Ele assim meio covarde, meio vacilão nas decisões, e ela uma mulher de coragem, uma mulher de fibra. Então mostra ele vacilando na escola, vacilando nos negócios, vacilando na sua vida pessoal também, e ela, pelo contrário, uma grande mulher, uma heroína. Então mostra o passado desses espíritos. Ele era aquele africano fugindo de um leão que iria devorá-lo, e ela sendo ali um cavaleiro no passado, empunhando ali a sua espada com armadura e tudo mais. E ali então vai mostrando o porquê de cada um e tudo mais, e depois definindo o seu próprio futuro. Então, romanticamente nesse filme traz para nós uma visão exatamente dessa situação, de espíritos comuns, obviamente, não são espíritos nessa condição tão grave, mas ilustram de uma forma
romântica, de uma forma até cômica, né, como seria esse momento no plano espiritual. E isso estimula a nossa imaginação, exatamente porque hoje nós temos aqui no Memórias de um Suicida a descrição desse departamento, que nós vamos ver agora. Temos também ali livros como O Nosso Lar, de André Luiz, que também fala desses departamentos, que trabalham nessa programação, nessa organização das viagens, né, dos espíritos que voltam aqui para o mundo terreno, para o mundo físico, né, e outras tantas citações em outras obras que também falam desse processo. Então nós vamos ali, na verdade, juntando, né, montando esse grande quebra-cabeça com essas informações para tentar ter uma ideia mais ou menos parecida com essa realidade. Todos nós já passamos incontáveis vezes por esse departamento, né, por essa experiência de programação reencarnatória, mas felizmente ou infelizmente, né, não sei, ali de acordo com cada um, nós não temos essa recordação. Então, na verdade, nós estamos aqui fazendo uma recapitulação daquilo que nós já vivemos. Então, nessa colônia em especial, o recolhimento, vamos ver aqui a sua função, essa análise, programação das recapitulações, pesquisas, planejamento dos envoltórios físico-terrenos e depois laboratório de restringimento. A Agenda colocou nesse departamento de reencarnação é inerente a cada colônia ou é só um para todas? Olha, pelo que a gente vê, Gilda, nas descrições, cada colônia tem a sua. Não sabemos se tem ali um departamento central que cuida de tudo isso, provavelmente, né, dentro de uma hierarquia que nós vemos, né, onde nós temos ali cada departamento, cada setor fazendo parte de um departamento, e assim a gente vai, né, fazendo ali aquela escalada, né, que nós temos ali, na verdade nós temos, né, os setores, né, que são os hierarquicamente os mais elevados. Depois, dentro dos setores, nós temos os departamentos, e dentro dos departamentos nós temos as seções. Então, assim, dentro dessa hierarquia, nós temos assim as seções subordinadas a departamentos, subordinadas a setores, que depois subordinada a uma direção. Então nós imaginamos assim que juntos, né, numa colônia, nós temos ali esses setores que fazem essas programações. Talvez em casos mais complexos isso seja levado numa esfera, né, numa alçada mais elevada, né? Então acreditamos, né, eu acredito, né, pelo que é descrito nos livros, que cada setor tem o seu próprio departamento. Já vimos isso agora nesse Centro de Correção Maria de Nazaré, vimos também Nosso Lar, que tem o seu próprio departamento, e assim, né, pelo que eles vão falando, cada um tem o seu próprio. Assim a gente imagina, né? A Eliane colocou, né, agora domingo que passou, assistindo ao seminário ao vivo, né, que foi transmitido, né, o seminário de Mato Grosso, foi transmitido pela Federação Espírita de Mato Grosso. Sueli Caldas Schubert falou que Dona Ivone esteve recentemente nos trabalhos mediúnicos do centro que ela, a Sueli, participa, e pediu para que as casas espíritas dessem mais atenção a esse fato dos suicídios que estão ocorrendo em massa, né? Ela e os benfeitores que atuam na área, né, pedem ajuda de todos, né? Pediu ajuda de todos. Eu vi que já postaram os vídeos do seminário no YouTube, né? Foi maravilhoso, né? Então tá aí a indicação, Mundianando, a indicação da Eliana, né, para quem quiser conhecer um pouquinho, né, dessas orientações, né? E nós vemos aqui que elas são muito pertinentes também, né? Porque hoje, né, diante das dificuldades que nós encontramos, são muitos os casos de suicídio. Isso se torna no Brasil uma questão de saúde pública, né? Quem lembra muito isso é o André Trigueiro, que faz esse trabalho, né, de esclarecimento sobre suicídio, promove campanhas também, né, para prevenir o suicídio. Então, aqui no Brasil nós temos essa gravidade, e também, de um modo geral, em outros países que também vivenciam isso. Nós tivemos uma pesquisa mostrando que no Sul, no Rio Grande do Sul, uma grande preocupação com o suicídio de jovens, principalmente. Suicídios entre índios, por exemplo, é um outro problema grave nas grandes cidades. Enfim, né, a gente percebe que o contexto que nós vivemos hoje traz para nós ali situações que exercem uma grande pressão, que nem sempre as pessoas conseguem suportar e acabam sucumbindo. Então, se hoje nós temos ali essa situação difícil na sociedade com relação a questões financeiras, né, a própria questão de preconceitos, de tendências que a própria sociedade vai desenvolvendo ou vai aflorando, né, faz com que
tudo isso faz com que seja muito difícil para nós manter esse equilíbrio. Sim, né, na Coreia do Sul também, né, Brás? É uma pesquisa que mostra que no Japão e na Coreia do Sul, naqueles países que tem ali uma estrutura material muito bem elaborada, os jovens, desde o início, né, são pressionados a serem bem-sucedidos profissionalmente. Então, quando chega nessa fase dos 15 anos aos 18 anos, o jovem começa a entrar por esse caminho em que ele tem que tomar uma decisão e ser bem-sucedido. E muitos desses jovens não suportam essa pressão. Então eles têm que começar já a planejar qual vai ser a profissão que eles vão exercer, né, que tipo de sucesso que eles vão conseguir alcançar, se a família vai aceitar aquilo que ele vai escolher, se não vai. Então, para nós é muito difícil. E nós vemos até hoje, né, aqui mesmo no Brasil, nessa fase dos 16, 17 anos de idade, quando o jovem começa a terminar o ensino médio, e ele tem que começar a escolher uma carreira, ele passa por uma situação extremamente difícil. Fica muitas vezes com depressão, jovens com depressão, porque eles têm que definir o seu futuro, a sua vida depende daquela escolha. Fazer cursinho, prestar vestibular, se ele vai passar, se não vai. Quantos e quantos consultórios de psicologia acolhem jovens que passam por essa fase tão difícil? A adolescência por si só já é problemática. Quando se coloca, então, diante de um momento tão difícil de fazer uma escolha que para eles muitas vezes parece ser definitiva, isso acaba fazendo com que o jovem se desequilibre. Né? Então aqui no Brasil, fora do Brasil, em outros locais, temos ali uma taxa preocupante de suicídios. Né? Então bastante pertinente a colocação dela. Vamos lá então. Conhecendo aqui então esse nosso departamento. Começava então a aparecer o elemento feminino, pois grande parte dos obreiros e funcionários que ali dedicavam energias era composta de espíritos que se engendraram na hierarquia espiritual, insistindo nas encarnações em corpos femininos. Todavia, os postos chaves, assim como a direção geral do departamento, ainda cabiam a iniciados da pleiade brilhante que conhecemos. Ao transpormos os limites demarcados por muralhas intransponíveis para visitantes não credenciados, a luz suave do sol ofereceu-nos grata surpresa, pois deu-nos a contemplar os primeiros tons coloridos que nos foram dados perceber em 4 anos de hospitalização. Então eles estavam hospitalizados naquela região onde havia ali uma névoa, né, um lugar muito sombrio, exatamente pelo padrão vibratório que imperava naquele lugar, né, devido às condições dos pacientes. Agora então ele chegava num lugar onde as cores começavam a aparecer. As cores, a luz, né, uma aparência diferente, né, saindo daquele ambiente de tanto sofrimento, com uma aparência tão dolorosa de ver os espíritos lesionados, né, devido ao ato que praticaram, espíritos doentes, desequilibrados. De repente eles saem e começam a ver um ambiente diferente. Poderíamos fazer uma comparação aqui em São Paulo de alguém que fica internado num hospital psiquiátrico e de repente ele vai fazer um passeio no parque do Ibirapuera durante uma tarde de verão. Então, quer dizer, sai de um ambiente completamente frio, sombrio psiquicamente, para chegar num ambiente onde começam a ver então a alegria, as cores, começam a ver a vida como um todo. Diz aqui para nós: que surpresa verificamos tratar-se de metrópole movimentadíssima, onde se elevavam edifícios soberbos em apurado estilo hindu. A Índia lendária, de tão sábias sugestões, surgia naquelas avenidas pitorescas e encantadoras, parecendo convidar à meditação, ao estudo, ao elevado cultivo das coisas sagradas da espiritualidade, dos destinos da alma. Naqueles palácios circundados de colunas ou enfeitados de cúpulas típicas, bem assim nas mansões residenciais, graciosas e sugestivas, miniaturas formosas daqueles e onde residiam servidores dedicados à causa redentora do Mestre de Jerusalém, imprimia-se a beleza grave e indescritível do ambiente sacrossanto do invisível, servido por entidades de escola, cujo ideal era a observação da lei suprema, os serviços de Jesus e a proteção aos fracos e pequeninos.
dir-se-ia encontrar-se ali a verdadeira civilização hindu, a que só foi entrevista entre os êxtases dos iniciados dos antigos santuários secretos e que nunca foi compreendida e por isso mesmo jamais praticada sobre a terra. Sentimos-nos bem. Emoções alvissareiras falaram de reconforto e de esperanças a nossas almas. E para maior realce da nossa satisfação, o sol formoso, reunindo nas mesmas dulçurosas expressões de beleza, parques e jardins, lagos e cascatas faiscantes, o casario com o horizonte que se alongava infinito, acariciando-os com tonalidades mansas, como se sua luz, de ouro fluido, se coasse, através de véus esgazeados, adelgalçando o volume do panorama lindo, como se tudo fora construído em finíssimas porcelanas. Guiados por nossos caros amigos de Canalejas, penetramos o belo edifício onde se estabelecia o governo central do departamento. A bondade e a gentileza do eminente governador iniciado, irmão Demétrio, houveram por bem conceder-nos até mesmo um instrutor local, capacitado a prestar esclarecimentos possíveis à nossa assimilação de iniciantes na vida espiritual. Era esse uma jovem dama, cujo semblante risonho e atraente nos infundiu imediata confiança. De tão amável personagem, nada mais logramos saber, senão que se chamara Rosália, e vivera em Portugal sua última romagem terrena. Fazia-se indispensável a presença de Carlos e Roberto. Entregaram-nos, pois, então fazia dispensável a presença deles, né? Então eles já estavam ali indo embora. Entregaram-nos, pois, aos cuidados de Rosália e despediram-se a fim de atenderem a labores mais urgentes, com a promessa de virem ao nosso encontro para o retorno ao pavilhão onde residíamos. Reuniu-nos a dama em seu redor, e centralizando o grupo, disse-nos já descendo as escadarias do edifício: principiarei a pequena tarefa ordenada por nosso querido chefe, irmão Demétrio, meus caros amigos, adiantando-vos ser imensamente grato ao meu coração o servir à vossa instrução, tal se o fizesse a irmãos estremecidos. Sinto que louvável desejo de examinar para aprender e progredir floresce em vossas mentes. Por isso mesmo, auguro-vos compensador futuro no âmbito de nossa agremiação, cuja finalidade é servir para engrandecer o próximo carente de amor e auxílio. Todavia, deixo de apresentar quaisquer felicitações, porque seriam prematuras. Almejo antes para vós o alento misericordioso do alto, a fim de ajudar-vos na permanência de bons propósitos atuais. Bom dia, Vanessa. Agradecemos encantados. Seguimos caminhando por uma daquelas magníficas avenidas orladas de tufos de caprichosas folhagens, enquanto iam e vinham, cruzando conosco funcionários e obreiros apressados, emprestando grande animação ao ambiente. Singular silêncio continuava a reinar nesse novo núcleo, tal como sucedia aos demais já conhecidos, o que não deixou de despertar nossa atenção. A jovem senhora continuou, enquanto sensível corrente de superioridade se desprendia de sua personalidade, infiltrando-se em nosso âmago e assim despertando as melhores atitudes de respeito e veneração de que éramos capazes. Conforme verificareis, ninguém que, acolhido nesse instituto como tutelado temporário, necessite recapitular experiências terrenas. Poderá fazê-lo sem antes ingressar em nosso departamento para o estágio que varia de 1 a 2 anos, conforme seja o seu estado, antes de se providenciarem as atividades relacionadas com o corpo que será chamado a animar. Diariamente comparecem aqui espíritos ansiosos por voltarem ao teatro das próprias quedas, presunçosos de repararem o passado, cuja lembrança os desespera, e de espiarem faltas, de recapitularem o drama íntimo a fim de conseguirem vencer o remorso esmagador
que lhes extorce a consciência. Fantasmas sangrentos de si mesmos, atados ao infamante resultado do suicídio. Então a gente já viu aqui que esse departamento ele é voltado para os suicidas, né? Então todos eles então são encaminhados ali não apenas para essa recapitulação, como também para o planejamento futuro. Obtendo o beneplácito do templo para a reencarnação que traz em mira, o qual por sua vez já o recebeu de mais alto, onde paira a direção soberana da legião, o pretendente, apresentando-se à chefia desse departamento, será encaminhado primeiramente à seção do recolhimento, onde se farão seus registros relativos à terra e em cujo internato será admitido sob os cuidados paternais de guias que o assistirão fielmente a partir daquela data, acompanhando-o incondicionalmente e sem esmorecimentos durante sua via crucis expiatórias nos proscênios terrenos. Resolvido o primeiro problema, acudirão aos técnicos da seção de análises, os quais deverão estudar, naqueles internos, as tendências características, fazendo-lhes pormenorizadamente a psicologia. Sua alma, seu ser, os refolhos mais remotos de sua consciência serão perscrutados por esses criteriosos operários do Senhor, os quais, invariavelmente, por serem iniciados superiores da falange brilhante, se encontram à altura da delicada incumbência. Para isso, servindo-se das faculdades magnéticas superiores que possuem, obrigam o paciente a desdobrar as páginas do livro imenso da alma, nele recapitulando o pretérito e assim se revelando tal como realmente é, pois ficais sabendo, caso o ignoreis ainda, que todas as criaturas trazem a história de si mesmas impressa em caracteres indeléveis nos labirintos do ser, sendo capazes de, em determinadas circunstâncias, revivê-la em minúcias e dá-las a outrem para igualmente examinar, quer se encontrem presas aos laços carnais, quer estejam deles libertadas. Só um instantinho. Existe exceção, no entanto, para os exilados do manicômio. Esses, infelizmente, reencarnarão tais como se encontram. Nada será possível tentar a fim de beneficiá-los, a não ser o retorno ao estágio da carne, que então passará a figurar como terapêutica imposta para corretivo do descontrole geral das vibrações, criando assim ensejos para as novas tentativas futuras. Essa terapêutica, balsamizada pela prece que diariamente lhe será ministrada, em tudo quanto, em correntes simpáticas, doçurosas e benéficas, partidas dali em seu favor, é tudo quanto no momento lograrão aqueles infelizes obter, não obstante o grande desejo que temos de vê-los serenos e ditosos. Aqui então 2 comentários. Primeiro, essa recapitulação nós vimos alguma coisa parecida lá no próprio hospital, né, onde Camilo e os outros companheiros foram submetidos naquele local, né, hindu, com aquela cor azulada, né, vocês se lembram? E então, esses espíritos faziam a recapitulação de si mesmos, de todo aquele detalhes, né, da sua trajetória e até mesmo do ato do suicídio praticado e também das suas desencarnações, como foram as desencarnações. Então aqui nós estamos vendo agora com outra finalidade. Lá inicialmente era terapêutica, aqui já é também trabalhando para a programação. No caso que nós vimos também lá no manicômio, muitas vezes espíritos em condições bastante deploráveis psiquicamente não têm qualquer condições de participar de um tipo de programação. Não adianta querer programar absolutamente nada que eles não conseguirão cumprir. Então dizer para eles assim, olha, você vai reencarnar naquele lugar, você vai formar essa família, você vai encontrar com aquele espírito, você vai começar a trabalhar nesse lugar, você vai ter aquela crença, nada disso é possível. Então eles simplesmente serão conduzidos por um local onde ali a própria restrição
e a forma como serão conduzidos vai ser então o início daquele esclarecimento. Então terão ali uma família, provavelmente, de espíritos missionários, sejam eles missionários que se doam para ajudar esses espíritos na sua recuperação, sejam espíritos que trazem missões de ajudar aqueles que conviveram com eles no passado, cuja responsabilidade também cai sobre eles. Ou seja, espíritos que negligenciaram a relação do passado, que acabaram fazendo com que o espírito caminhasse para essa trajetória do suicídio. Então vemos aqui que no caso dos manicômios, no manicômio, esses espíritos internados, em situações completamente desequilibradas. Então são, nesse caso, reencarnações compulsórias, que são determinadas para que os espíritos reencarnem em corpos que trazem certamente muitas limitações, lesões severas provocadas pelo ato suicida, um estado psíquico completamente abalado. E nós vimos então aqui numa das citações, um espírito que reencarnaria, por exemplo, numa situação quase que vegetativa. Ele não teria qualquer condições de esboçar uma ideia, de interagir com o ambiente, porque nesse caso a sua reencarnação seria apenas para poder, vamos dizer assim, remoldar o seu suicídio. O contato com a matéria seria então um contato terapêutico apenas. Continuando. Diz aqui para nós então Rosália: uma vez concluídos os trabalhos analíticos do caráter de cada um, os mesmos técnicos farão relatório do que verificarem, minucioso e rigorosamente exato, passando então o caso à sessão de programação das recapitulações. Pelo exposto, tereis compreendido que essas análises, justamente, serão indispensáveis por fornecerem o cabedal para o programa da existência a seguir. Os méritos e os deméritos do reencarnante, as pretéritas mais graves e que por isso mesmo mais urgência exigirão na reparação, as concessões balsamizadoras que se lhe possam fazer, a urdidura, enfim, da existência projetada será estabelecida através da investigação descrita. Preciso será esclarecer, todavia, que tão importante elaboração destaca-se em duas partes distintas, ocasionando sensível diferença na forma de operar. Será dificultosa, exigindo até várias experiências, torturante, mesmo até para o próprio operador, quando o condenado à galé da carne provém da zona inferior da colônia, isto é, dos departamentos hospitalares, assim como das prisões da torre, ao passo que será simples revisão, para efeito de técnica, constatação indispensável, aos relatórios quando o pretendente haja sido interno do instituto propriamente dito, ou seja, da região regeneradora onde se efetivam os estágios para a reeducação, o colégio da iniciação, etc., para os quais não tardareis a ser encaminhados. Então aqui já começa a dar uma esperança para Camilo e também para os demais do grupo, né, que seriam então levados para esse local, onde eles, através de atividades, de tarefas, trabalhos que iriam cumprir, estariam então nessas condições de passarem por essa avaliação e depois já elaborarem a sua programação futura, diferentemente de outros que são encaminhados diretamente lá dos internos, né, do hospital propriamente dito, como pacientes ainda, chegarão lá e farão uma recapitulação, apresentando ali grandes dificuldades em rever o próprio passado e depois ali traçar também esse futuro. Isso mostra para nós uma experiência extremamente, um trabalho extremamente difícil, né, feito por esses operadores dessa colônia, desse departamento, porque vão ter que analisar tudo aquilo que o espírito vivenciou, e certamente isso também nós já vivenciamos, né, na programação normal das nossas existências, né, inclusive da nossa existência atual, porque então é aquela história, né, o que nós vamos fazer? É aquela brincadeira que a gente faz, né? Se você pudesse escolher o que você vai fazer lá no mundo, o que você faria? Bonito, inteligente, atraente, famoso, rico, né, muito bem relacionado, muito bem assediado, adorado por todos.
Essa seria a nossa programação. Aí então a gente passa por esse departamento. Qual vai ser então a nossa realidade? Aí eles começam a analisar quais são as nossas tendências. Pela escolha que nós fizemos, vaidade, orgulho, luxúria, ganância, egoísmo. Aí, ou seja, então vamos limitar tudo isso. Você vai nascer pobre, feio, vai tirar a nota vermelha na escola, vai ter um relacionamento problemático, tudo isso para aprender a moldar a personalidade. Então nós vivenciamos experiências semelhantes fazendo exatamente essa análise, que a nossa programação reencarnatória, tudo aquilo que é preparado, toda a logística, todo o planejamento que é preparado para a nossa reencarnação, é antes baseado exatamente naquilo que é extraído da nossa consciência. Mesmo que nós recusássemos a apresentar isso tudo por constrangimento, por vergonha, por medo, por malandragem também, por que não? Nós vemos aqui então que esse trabalho é feito através de técnicas de magnetismo. Sim, e sem dúvida, Bas, porque, como foi colocado para nós aqui, então é aplicado passes para que a nossa mente se expanda e de repente nós mesmos começamos ali a demonstrar. Nós vimos lá que Camilo contava no hospital uma tela que projetava exatamente aquilo que o espírito via. Lá na torre de vigia nós vimos isso. Aquele espírito então que era aquele obsessor, né, que era aquele espírito resistente, ele então chegava naquele ambiente e uma tela começava a projetar fatos da sua consciência. É como se fosse fazer uma regressão de memória. Só que uma regressão de memória é revelia do paciente. E aí então, baseado em tudo aquilo que ele esconde, que ele demonstra, é feito então um planejamento. Tudo de acordo com a necessidade que ele tem para retomar a sua trajetória original. Diz aqui para nós. Estabelecida, deixa eu ver aqui, peraí. De qualquer forma, esse trabalho será grandemente facilitado pelos informes derivados do templo e pelo concurso dos guias missionários indicados pelo astral superior, sem a presença dos quais absolutamente nada será tentado para a finalidade da reencarnação. Estabelecida a programação, concluído o esboço das lutas expiatórias ou reparatórias do reencarnante, de acordo com suas forças de resistência moral, possibilidades de que disponha para a vitória, previstos os empreendimentos que possa concretizar a paz das expiações, as realizações para que possua capacidade, as facilidades que deve encontrar pelo caminho, justo efeito dos méritos anteriormente conquistados, ou as dificuldades que a seu próprio benefício venha a deparar durante o desenrolar da existência, justa consequência de deméritos que arraste para o mal passado. Firmado, enfim, o panorama da vida que o espera dentro da reencarnação terrena, que tanto lhe convém, e a qual, geralmente, tão desejada é pelo próprio pecador batido, pelo arrependimento, será o belíssimo trabalho, verdadeira epopeia sabiamente traçada, encaminhando a direção geral da colônia que o examinará. Aqui uma nota de rodapé, é dito para nós assim, né? Não se deverá fazer conclusões exageradas dessa exposição. Antes da encarnação, o espírito poderá escolher as provações da pobreza, por exemplo, sujeitando-se então às peripécias do grau de pobreza que lhe convém acarretar para a sua existência. Não se inferirá, portanto, que no além-túmulo houvessem sido discriminados minuciosamente todos os detalhes e acidentes da pobreza prevista. Se houver de cegar ou tornar-se mutilado, isso virá a acontecer sem que se torne necessário apontar na programação feita antes da volta do corpo carnal o acidente ou a enfermidade que o conduzirá ao estado conveniente de provado. Isto o que se depreende das obras básicas da doutrina. Então aqui colocado para nós, né, que a experiência vai surgir. Se por acaso ele tiver que ter ali uma situação dolorosa, de uma limitação, essa situação vai acontecer, mas não os detalhes. No caso, por exemplo, de um espírito, como no caso do próprio Jerônimo, que nós vimos anteriormente, ele iria então reencarnar e ia viver uma experiência de falência. E a questão é, quem vai provocar falência?
De que forma que isso vai acontecer? Quem serão os credores que vão processá-lo? Com quem ele vai contrair dívidas? Isso tudo vai simplesmente se desenrolando pelas energias que vão sendo ali produzidas em torno dele, de acordo com a necessidade. Ele vai atraindo essas experiências. Porque, do contrário, se por acaso ele não tivesse essa liberdade de tomar as decisões, porque a gente lembra sempre que a programação existe, mas ele tem ali os atenuantes e os agravantes. No caso dele, por exemplo, de Jerônimo, ele vai passar por aquela falência. Mas ele pode, durante a vivência na relação empresarial que ele teve com outros clientes, ele pode criar uma relação positiva, amistosa, de ser amparado naquele momento mais difícil, ou não, ou ele ser completamente esquecido, abandonado. Então, sim, a trajetória foi-lhe apontada, você vai trilhar esse caminho. As circunstâncias que vão sendo construídas vão depender muito daquilo que o próprio espírito vivencia. Então, mais uma vez, só para a gente poder lembrar aqui o que foi colocado, vou reler esse trecho para a gente poder compreender melhor. Então, foi trazido aqui anteriormente. Vou voltar aqui um parágrafo. Estabelecida a programação, concluído o esboço das lutas expiatórias ou reparadoras do reencarnante de acordo com suas forças de resistência moral, possibilidades de que disponha para a vitória, então foi analisado aqui primeiramente, vamos colocar essas provas, vamos colocar essas expiações. Mas como esse espírito pode se tornar vitorioso diante dessas provas? Qual é a capacidade que ele tem? Não adianta colocar, exatamente, né? Por exemplo, né, Angelina? Condessa Paula lembrou nesse caso da prova da pobreza, mas não uma expiação. No caso da prova da pobreza, é o espírito que precisa saber lidar com o dinheiro para aproveitar exatamente para que ele demonstre que ele entendeu o sentido de caridade, de generosidade, de se espiritualizar e não se apegar à sensualidade, diferentemente de um espírito que passa pela expiação, tendo a riqueza como um dos seus pilares. Em que ele vai passar por aquilo tudo, de repente ele perde tudo. Ele começa a se desviar desse caminho do equilíbrio, esse caminho moral. Então o que nós vimos aqui? Toda a programação, então, exatamente dentro daquela expressão que nós utilizamos, né? Deus, né, não dá uma cruz mais pesada que a criatura pode suportar. Então é feita a programação, ele tem situações graves. Então o que acontece? São então colocadas limitações para que o espírito gradualmente vá cumprindo. Muitas vezes nós temos provas e expiações que vão sendo parceladas. Tamanha a gravidade da situação que o espírito tem. Então ele vai gradualmente ficando limitado, mas tendo ali pequenas liberdades que vão ele se expandindo, até chegar uma hora em que ele conseguiu cumprir toda a sua programação. E ele continua então. Previstos os empreendimentos que possa concretizar a paz das expiações, então os empreendimentos, quais são as situações que vão surgir no caminho dele para que ele possa vivenciar as expiações. As realizações para que possua capacidade são preparos, esclarecimentos, pessoas que estejam próximas, é como se fosse um curso preparatório, envolvendo aprendizados teóricos, relacionamentos, práticas que ele vai então realizando. Depois diz ainda, as realizações para que possua capacidade, as facilidades que deve encontrar pelo caminho, justo feito dos méritos anteriormente conquistados. Então se ele vai ter facilidade, o que ele fez para merecer aquilo tudo? Ele vai viver uma dificuldade muito grande de saúde, mas ele vai viver num lugar onde tem uma estrutura hospitalar. Ou ele vai viver num lugar completamente abandonado. Tudo isso de acordo com as dificuldades. Depois diz ainda, ou as dificuldades que a seu próprio benefício vem a deparar durante o desenrolar da existência, justa consequência de deméritos que arraste para o mal passado. Firmado, enfim, o panorama da vida que o espera dentro da reencarnação terrena, que tanto lhe convém e a qual geralmente tão desejada é pelo próprio pecador batido pelo arrependimento, será o belíssimo trabalho, verdadeira epopeia sabiamente traçada, encaminhando a direção geral da colônia, que o examinará.
Então vem aqui de novo agora a observação de Dona Ivone, para a gente poder finalizar. Não se deverá fazer conclusões exageradas dessa exposição. Antes da encarnação, o espírito poderá escolher as provações da pobreza, por exemplo, sujeitando-se então às peripécias do grau de pobreza que lhe convenha acarretar para a sua existência. Não se inferirá, portanto, que no além-túmulo houvessem sido discriminados minuciosamente todos os detalhes e acidentes da pobreza prevista. Se houver de cegar ou tornar-se mutilado, isso virá a acontecer sem que se torne necessário apontar na programação feita antes da volta ao corpo carnal o acidente ou a enfermidade que produzirá o estado conveniente de provado. Isto se depreende das obras básicas da doutrina espírita. Muito bem, para finalizarmos aqui então. Deixa eu ver aqui. Tá, para concluir então. Existem casos em que serão necessárias emendas. Nestas, tanto poderão referir-se à diminuição das provas, retardando para o futuro remoto a solução de alguns problemas, da concessão de um acréscimo de misericórdia, portanto, como do aumento do volume de reparações para um período mais curto. Tais sejam as possibilidades gerais do tutelado. O próprio templo, porém, só expedirá ordens desse último teor quando de mais alto receba autorização. Como, no entanto, guias missionários do penitente, assim os técnicos do Departamento de Reencarnação são espíritos de elevada linhagem nas regiões virtuosas do além, portadores de grande saber e gloriosa inspiração a serviço da causa da redenção humana, geralmente os programas estabelecidos por eles conquistam o beneplácito do governo geral da legião a que pertencemos, o qual, por intermédio do templo, autoriza a preparação do aparelho físico terreno para o aprendizado na costa terrena. Então aqui foi a descrição que ela trouxe para nós. E finalizando assim, havíamos estacionado sobre as frondes dos arvoredos ao longo da avenida por onde palmilhávamos e ouvíamos tais exposições interessadíssimos, lembrando-nos ainda das notícias que nos forneciam certos livros antigos sobre aulas ministradas por Pitágoras, Sócrates e Platão, rodeados de discípulos e mais ou menos baseadas em princípios análogos à sombra dos cortinados dos plátanos nos parques de Atenas. Então ali, para a gente concluir. Nós fechamos então aqui na página 190 desse capítulo número 5, que é o nosso capítulo... Prelúdios da Reencarnação. Capítulo 5, então, nós concluímos o 4. Chegamos ao capítulo 5. Página, então, que nós vimos aqui agora. Número 100 e... só um instantinho. Página 190, né? Para a gente poder finalizar aqui certinho. Página, então, 190. Esse vai ter, então, a sequência aqui que nós vimos, trazidas, então, essas explicações sobre esse planejamento, inicialmente. Né? Primeiro é feito, então, como nós vimos ali, dentro da sequência desse departamento, o recolhimento, feito, então, uma análise daquilo que foi absorvido, né? Programação das recapitulações, depois nós temos